Hello, how are you doing? Welcome to one more CV analysis. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise de currículos em homenagem, tá? Ao Job Hunting Workshop que eu farei em julho, tá? Um evento completíssimo, desde a elaboração de um currículo de sucesso até a simulação de entrevistas em inglês. Em junho estou fazendo o aquecimento, tá? E estou analisando alguns currículos, perfis de LinkedIn em inglês para você já aprender como melhorar o seu currículo, coisas para colocar, coisas para remover, como pensar para construir o melhor currículo para aquela vaga que você deseja, tá? Para você já ir se preparando para candidatar-se para as vagas que você quer e ter sucesso, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Se você estiver assistindo do YouTube, eu já peço para você deixar o seu like aqui para divulgar o trabalho, compartilha com seus colegas que também estão buscando vagas, seus amigos, tá? Para que todos possam aprender e aproveitar todo esse conhecimento que eu vou transmitir aqui, tá? Então vamos lá. O currículo que tem o nome da pessoa e aí ela colocou aqui divorced, né? Eu sei que no Brasil muitas pessoas costumam colocar nacionalidade, idade, estado civil, tá? Aqui a pessoa só colocou o estado civil, acho que não tem necessidade de colocar só o estado civil, tá? Pode deletar. E muita atenção, se você estiver se candidatando para vagas no exterior, nem coloque essas informações, tá? Porque tem países, Estados Unidos, Canadá, alguns países na Europa também, eles têm leis bem rígidas contra qualquer tipo de preconceito, tá? Então, nem coloque a sua idade, porque às vezes, só por ter idade, o ATS, né, o filtro dos currículos, ele pode até já tirar para evitar falar assim, que foi um problema de etarismo, a pessoa não foi contratada por causa da idade, né? Então, eles nem querem saber essa informação, tá bom? É meio proibido perguntar esse tipo de coisa, alright? Então, não tem necessidade de colocar. Aqui, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, CEP, também depende. Se você estivesse se candidatando para vagas no Rio, no Brasil, ok. Mas se estivesse se candidatando para vagas fora, só coloca Brasil. Alright? Aí o celular, e-mail, ok. Aí aqui, objetivo, Sales Management, B2B, B2C. Nesse caso, eu recomendo ser mais claro, tá bom? E colocar direto o nome da vaga. Então, se a vaga for Sales Manager B2B, coloque Sales Manager B2B, tá bom? Então, o nome da vaga. Continuando aqui, é, essa linha aqui, esse item, pode pôr para baixo, tá bom? Então, pode colocar e pode reescrever um pouco, tá bom? Então, eu coloquei aqui, olha, Seasoned Executive. Seasoned quer dizer experiente, tá bom? Então, Seasoned Executive, 25 plus years in commercial management in companies like Vivo, Claro e etc. Tá bom? Então, pode deletar esse aqui e colocar esse item aqui, tá? E aqui, como já falou que é executive, então pode tirar esse executive with, e aí simplesmente colocar broad experience in strategic planning and direct channels in sales, em B2B, B2C, tá? Então pode deixar desse jeito, tá? Aí aqui, esses outros, ok, muito bom. Tem outro formato para colocar que eu gosto bastante, tá? Então, seria aqui, pode colocar, por exemplo, nesse caso, coloca summary of qualifications, tá? Se quiser colocar summary of qualifications. E pode criar também aqui um areas of expertise, alright? Areas of expertise. E aí, colocar as suas áreas de competência de uma forma bem resumida, tá? Em bullet mesmo, de acordo com o que a vaga deseja que você tem. Lembra que eu mencionei muito nas análises anteriores sobre aquela intersecção, né? Do que a vaga pede, o que você tem e onde que tem a intersecção, tá? Porque quanto maior a intersecção, maior o match você tem com a vaga. Então, você tem que mostrar isso para o recrutador, para o robô, né, que vai filtrar o seu currículo antes de um recrutador humano ver, tá? Então, você pode fazer isso com areas of expertise, tá? E deixar em itens, dependendo do que a vaga pede. Então, vamos supor que a vaga pede aqui, ó, é, vamos dizer, contract management, por exemplo. E você tem o contract management aqui, ó, nesses daqui, você pode deixar assim, tá? Aí, outra coisa é team leadership. Aí aqui, government sales.
tá? Aí aqui, por exemplo, Strategic Negotiation, tá? E aí você vai analisando de acordo com o que a vaga pede, você tem, tá? E aí isso aqui, ó, como são itens curtos, você pode colocar aqui em duas linhas, tá? Duas colunas, quer dizer. Ok, então você pode deixar assim, tá bom? E aí é bem mais direto, é bem mais fácil de ler. E aí, de repente, aí aqui, ó, por exemplo, retention, né, customer retention and loyalty, customer retention and loyalty. Tá bom? Então você pode deixar assim para já ficar bem claro, assim, bem na cara quando a pessoa lê. E aí você pode deletar alguns itens aqui para não ficar repetindo. Alright? Continuando aqui, Education and Languages. Como você já tem mais de 25 anos de experiência, é, a formação acadêmica é menos importante do que a sua experiência, tá bom? Ela pesa muito mais, a experiência pesa muito mais, é muito mais relevante do que a formação acadêmica. Então, eu sugiro essa parte aqui, ó, você pode jogar para baixo, tá bom? Então, você pode colocar aqui depois. Depois da experiência profissional, tá? Joga para baixo, tá? E também, outra coisa, lembra que eu falo muito de relevância, né? Pensa se esse curso que você fez em 2009 ainda é relevante para a vaga que você deseja, tá bom? Então, pense sempre nisso, tá bom? E eu gosto de falar, ressaltar isso, porque eu sei que muita gente tem apego, né, ao que a pessoa fez, a sua experiência. E eu entendo perfeitamente, tá bom? Porque é o que fez você ser o que você é hoje, o profissional, a profissional que você é hoje. Mas lembre-se que o recrutador, o gerente da vaga, ele está interessado em encontrar aquela pessoa que precisa para preencher aquela vaga, tá? Então, ele tem que ser bem objetivo para ir direto nas necessidades da pessoa, tá? Da empresa, da vaga. E aí você fica enchendo linguiça no currículo, muitas vezes vai contra você, tá bom? Então, pode retirar algumas informações, dar uma analisada, tá bom? Para ver se realmente é necessário, aquilo lá. Tá bom? Então, voltando aqui, aí, professional experience, tá? Aí, aqui o nome da empresa, X, tal, projeto, ok. Aí, o cargo, perfeito, Senior Sales Executive, Hunter. Nesse caso aqui, ah, nem sempre é necessário colocar o reporte, tá? Para quem você reportava. Mas se você falar, não, eu quero colocar, acho isso super importante e tal, coloca sempre reported, tá? Reported to the sales director, tá? E aí aqui. Restructure and expanded services to national telecom operators, providers. Ok. Se tiver algum resultado para mostrar, coloque, tá? Eu sei que no restante do currículo, em algumas vagas você colocou, excelente, tá? Se tiver para essa vaga também, coloque que pode ser interessante, tá? E aí aqui. Nesse caso, olha só, você colocou assim, aproximadamente tanto por mês, tanto por ano. Só a informação, só uma informação já basta, tá bom? Então você pode escolher colocar a mensal ou a anual. Nesse caso, acho que é interessante colocar a anual. Então, olha só, eu reescrevi esse item, tá? Uma sugestão, por exemplo, won a major bid worth 21.6 million reais per year with team for FWA acquisition. Tá bom? Então, substitui esse aqui, pode deletar, tá? E aí colocar só esse em azul, tá bom? A mesma coisa nesse item seguinte, tá? Então, não precisa detalhar tanto aqui no currículo, tá bom? Lembra que o currículo é uma isca, né? É uma isca para a pessoa que estiver lendo. Ela falou, nossa, essa pessoa é interessante, eu quero ela no meu time, na minha equipe, tá? Então, e aí, os detalhes, como foi, quantas locomotivas foram, se foi equipamento, manutenção, isso você detalha na entrevista também, se a pessoa quiser saber, alright? E a mesma coisa aqui,
simplesmente o valor anual já basta, tá? Então aqui eu reescrevi esse item. Close the deal worth 2.4 million per year with Telmex for locomotive video monitoring for Rumo Logística, ponto final. Tá bom? Então aqui também poderia substituir, tá bom? Você vê que aqui, deixa eu voltar a frase. Você vê que aqui ficou bem mais direto, tá? Comunicou rapidamente a mensagem, tá? Sem muito tralalá, e a pessoa entendeu. Entendeu que você fez o resultado, e aí, quero mais detalhes? Ela pergunta na entrevista. Alright? Então, deletando aqui, e aí, próximo. Aqui o período, mês, ano, Senior Account Executive, Reported, tá? Então, coloque Reported, e aí aqui, ok. Aqui também. Olha, eu acho assim, você já deve ter sentido isso, né? Teve muita mudança de empresa, e muitas empresas ficou um período curto, menos de um ano, tá? Eu entendo que isso pode estar acontecido por milhares de motivos, mas isso é alguma coisa que o RH pode estranhar e pode te perguntar, tá? Então esteja preparado, preparada para responder esse tipo de coisa, tá? Para falar sobre esse tipo de coisa, tá bom? Aí aqui, continuando, ok, mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Não precisa ter tantos detalhes, pode simplesmente close the deal worth 8.1 million with the municipality of Cabo Frio, tá? Então, que é o valor total do contrato, né? Então, pode colocar dessa maneira bem mais simples, bem mais direta, tá bom? Aí, eu tenho uma sugestão, tá? E de novo eu falo sugestão porque tem gente que não quer tirar coisas, tá? A pessoa é bem apegada às informações, tá? Mas nesse caso, por exemplo, aqui, tá? Ficou menos de um ano, ficou 8 meses. E já tá, ó, Hunter Farmer Executive Government Accounts, tá? Então já tá falando que são contas do governo, né? Então, será que precisa ter essas informações aqui? Capture municipal, state and federal clients, tá? Analyze public notices and create sales opportunities. Então, analisa se esses itens são necessários mesmos, tá bom? Porque isso já faria parte do job description, tá? Das atividades regulares de qualquer pessoa que tem esse cargo de Hunter and Farm Executive. Tá bom? Então pensa se realmente precisa colocar isso, tá? Tá? Se você tivesse me pagando para revisar o seu currículo, eu sugeriria fortemente eliminar isso e focar mais nos resultados, tá? Se quiser, pode colocar assim, Government Accounts, aí aqui, Municipal, State and Federal. Ponto final, tá bom? E aqui, daí poderia eliminar esse, e aí isso aqui faz parte, tá? Então ficaria assim essa posição. Alright? Continuando aqui, então aqui também de novo reported to the National Manager. E é aqui legal, aqui muito bom, né? Então, falou que gerenciou uma loja e 2 quiosques com a quantidade de pessoas, isso é bem legal, dá a dimensão do trabalho que você executou. E aqui só acrescentaria assim, ó, in charge of recruitment, tá? Então, fica in charge of recruitment. Sales Strategy and KPI Tracking. E aqui, maintain a positive P&L. Então, quanto, né? Quanto foi? Então, aqui você ficou mais de um ano, tá? Então, tem resultados para mostrar. Então, quanto foi o positive P&L que você conseguiu para essa loja e 2 quiosques, tá? Então, é legal colocar essa informação financeira também, como que você fez em alguns itens anteriores aqui, tá bom? Aí aqui continuando, Channel Coordinator, Hunter Manager, tá? Tem uma coisa também. Se você escolhe colocar uma informação no currículo, aí é legal manter a consistência. Então, por exemplo, aqui, nesses cargos anteriores, você colocou a linha de reporte, né? Reportou para o Sales Director, Vertical Manager, Senior Account Manager, aqui, National Manager. E aqui esses outros. Por que que você não pôs? Né? Então, acho que assim, ou põe em todos, ou não põe em nenhum.
tá bom? Então pense nessa consistência também de informações, tá bom? Aí aqui então, continuando. Então, ó, aqui também, tá? Pensa se faz sentido colocar, tá bom? Ou se quer colocar aqui em cima, né? B2B and B2C agents. Tá bom. E aqui, se precisa colocar develop sales strategies, build pipelines, manage CRMs, porque isso faz parte, do job description dessa vaga aqui, tá? Aí, aqui, key results, excelente. Se tiver informação financeira também, acho legal colocar, tá bom? Então, quanto que gerou de receita, de contrato para a empresa, tá? Aí, aqui, continuando. É, Então, aqui, ó, foi de março a julho de 2019, né? Isso aqui foi um período de 4 meses, dependendo, pode ter sido até menos, né? Então, aqui também, eu acho que não tem necessidade de colocar esses dois itens, que, de novo, é job description, tá? E colocaria simplesmente isso aqui e aí reescreveria. Então, lembra-se, que não precisa colocar todos os detalhes, coloca só uma informação, não precisa colocar o mensal, o anual, o contrato todo, né? Se tiver o valor do contrato todo, coloca o contrato todo. Então, por exemplo, aqui, close the deal worth 96,000 reais with supermercados mundial, ponto final. Alright? Aí pode deletar esse item aqui, tá? Continuando aqui. Legal, então prospect high value clients, ok. E aí, aqui, ó, colocou o monthly target, né? Então, essa era a sua meta mensal. Mas a meta mensal é uma coisa, atingir a meta e o que você entregou é outra coisa, né? Então, seria mais interessante falar dos resultados aqui, né? Como que você já fez, em vários cargos anteriores, que nem aqui, tá bom? Então, aqui eu acho mais interessante colocar o resultado, tá bom? Quanto você entregou para a empresa, tá? Aqui também, olha só, Senior Channel Executive. Esses daqui, eu acho que não vejo necessidade de incluir esses itens aqui, tá bom? Porque, olha, de novo, faz parte do job description. Daily Order Tracking, Weekly Team, Individual Meetings. Tipo, isso todo vendedor faz isso, né? Interface with Corporate Core, Credit Collections, Revenue. Isso também todos fazem, né? Então, eu removeria isso aqui. Tá. E aqui também participated in Sales Academy and Contract Development for Authorized Agents também acho que não tem necessidade, tá? E aí focaria nos resultados que você entregou, tá bom? Então poderia deletar essa informação. Aí aqui também, Top Accounts Executive, ok. Aqui também, ó, para esses dois, acho legal também colocar o valor relacionado aos contratos, né? Então, quanto que era o valor desses contratos, esses 300 voice lines, 90 broadband lines, quanto que isso valia para a empresa, quanto que gerava de receita para a empresa, tá bom? E aqui também, essa foi a primeira empresa onde você trabalhou, né? Então, de 99 a 2012 foi um tempo, foi bastante tempo aqui, né? E eu entendo pelo que você colocou aqui que você foi crescendo, né? Então, eu acho interessante colocar também o período específico para cada vaga, né? Então, sei lá, que mês que. E aqui é interessante também colocar o mês. Então, vamos supor que você entrou em março. Aqui você está pondo números, né? Então, e ficou até aqui, outubro, por exemplo, né? Porque novembro você já foi para essa outra empresa, tá? E aí, então, aqui coloca quanto tempo foi em cada lugar, tá bom? Então, isso é interessante também, só para a pessoa ter uma ideia, tá? Da evolução, tá bom? E aqui, peguei lá de cima e joguei aqui, né? Então, Education Languages, deixa para o final, porque você já tem muitos anos de experiência, tá? Então, gente, vocês viram aqui que muitas vezes não tem uma regra fixa
para um currículo, tem que ser sempre nessa ordem, tem que ser sempre assim. Isso a gente avalia muito de caso para caso, tá? Então, depende do tempo de experiência de cada profissional. Se a pessoa for recém-formada, por exemplo, ou tem poucos anos, 1, 2 anos de experiência, nesse caso, a formação acadêmica ainda faz mais sentido do que a experiência, tá? A formação acadêmica ainda pesa mais, então faz sentido estar mais em cima. Mas nesse caso dessa pessoa com 25 anos de experiência, a formação acadêmica já é menos relevante do que toda. Olha a bagagem da pessoa, olha os contratos que ela negocia, né? Os valores que ela negocia. Então, isso faz muito mais sentido, tá? Então, tem que sempre analisar. E aí também, analise pelo job description, tá? Pela vaga que você estiver se candidatando, porque ela vai dizer para você, olha, isso é importante para a empresa, isso não é importante, e aí vai te ajudar a decidir o que cortar, o que manter do seu currículo, tá bom? Então, por hoje, para essa análise, é isso que eu tenho para falar. Eh, Tenta colocar esses aprendizados também puxar para o seu currículo, tá? Tenta usar essa linha de pensamento, tá? Não exatamente o que está escrito aqui, mas assim, a forma de pensar, tá bom? Como eu cheguei nessas conclusões, o que que eu sugeri aqui, né? Então, as perguntas que eu fiz, tá? Então, faça a reflexão nesse sentido para você usar esse aprendizado para o seu próprio currículo também, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, pode colocar no comentário aqui dessa aula. Me conta também se gostou, se tá gostando dessas análises que eu tô fazendo, tá bom? Então, pode me dar o seu feedback aí nos comentários, alright? A big kiss, bye!